Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Hoje nós iremos dar um intervalo aí na exposição dos Salmos de Romagem, que seria o Salmo 131. Iremos ver a exposição desse texto, apenas dos dois primeiros versículos. Gálatas, capítulo 6, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Peço que os irmãos acompanhem atentamente a palavra do Senhor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra, porque nela podemos encontrar alento, conforto, exortação e também direção, Deus, de como devemos viver. Como viveremos neste mundo, Deus, tão conturbado, manchado pelo pecado, ó Deus, tão conflituoso. Viveremos mediante a tua palavra, a tua lei, a tua santa escritura que nos instrui. E nesta hora nós rogamos que o Senhor fale conosco por meio dela, traga nossa mente cativa a compreender, não só, Deus, com o entendimento, mas também com o coração. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, traga a nossa mente cativa, Deus, a tua palavra nesta hora. Rogamos essas bênçãos a ti, em nome de Jesus. Amém. Ajude e permita ser ajudado. Esse é o tema que eu quero compartilhar com os irmãos com base na exposição destes dois versículos que apontam para uma outra verdade muito presente na Escritura, que é a ideia do que é ser igreja. O que é ser igreja? O que significa fazer parte de uma igreja? Eu temo, irmãos, que estamos perdendo a noção do que significa ser igreja. Temo que o entendimento prático, não o teórico, porque na teoria as nossas respostas, elas são muito bonitinhas, elas são muito politicamente corretas. Se eu perguntar o que é igreja, boa parte dos irmãos responderão teologicamente falando certo. A igreja é ser o corpo de Cristo, a igreja é contar uns com os outros, a igreja é amar uns aos outros, é caminhar uns com os outros, a igreja é fazer parte de uma mesma família, de um mesmo rebanho, é morrer uns pelos outros. Mas eu temo que, não só na nossa igreja local, mas na nossa denominação, na igreja evangélica brasileira, eu temo que isso seja só uma resposta bonita. Pois na prática parece que ser igreja significa, no domingo, pegar sua Bíblia, para aqueles que ainda usam de papel, entrar no seu carro, no transporte coletivo, no mototáxi, seja lá no que for, e vir para o culto. E a gente ainda usa o verbo extremamente errado e equivocado, que a gente vem para assistir o culto. Como se aqui fosse um show, uma apresentação na qual existem aqueles que apresentam e aqueles que assistem à apresentação. Eu temo que, na prática, seja esse o nosso entendimento do que é ser igreja. Ser igreja é ter o nome no hall de membros de uma denominação. Ser igreja é estar todo domingo lá, nesse momento de escuto da escola dominical. Mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, irmão, ser igreja, fazer parte do povo de Deus é algo muito mais profundo. Muito mais profundo. Por exemplo, existe um grupo ou um bloco de chamados mandamentos recíprocos em vários textos na Escritura. Eu tenho aqui listado pelo menos 25 versículos, eu não tenho tempo de citar todos. Vou jogar ele lá no nosso grupo do WhatsApp depois. E os mandamentos recíprocos são todos aqueles que aparecem na ideia de que devem ser feitos uns para com os outros, e apontam para esse cuidado mútuo que deve existir nisso que é a família do povo de Deus. Talvez o maior deles seja amem uns aos outros,
Lá em João capítulo 13, verso 34, mas nós também temos aceitem uns aos outros, saúdem uns aos outros, tenham igual cuidado uns com os outros, sujeitem uns aos outros, suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, edifiquem uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, falem com salmos, hinos e cânticos espirituais uns com os outros, sirvam uns aos outros, levem os fardos e as cargas uns dos outros, sejam hospitaleiros uns para com os outros, sejam bondosos uns para com os outros, orem uns pelos outros, não tenham inveja uns dos outros, não julguem uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não se mordam, nem se devorem uns aos outros, não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros. E tem mais, viu? Dezenas de textos que apontam para o que significa essa verdadeira comunhão que nós devemos ter uns com os outros. Muito mais do que um abraço ao final do culto. Muito mais do que cantar somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Mas a Bíblia aponta para ser igreja como um relacionamento profundo que devemos ter nos nossos laços fraternais, nos nossos laços relacionais que devemos ter uns com os outros. O texto de Paulo aos Gálatas é uma das provas disso. O contexto aqui é bem conhecido dos irmãos, inclusive é o qual nós temos estudado na nossa escola bíblica dominical, que é o contexto das obras da carne e do fruto do Espírito. Obras da carne, que para aqueles que não estão aqui na classe de adultos, eu comentei que boa parte dos mandamentos ali citados, ou melhor, boa parte das proibições ali citadas, como obras da carne, a maioria dos pecados ali apontam justamente para a falta de habilidade nas relações interpessoais, nas relações uns com os outros. Ali nós temos pecados voltados para a carnalidade, para a sexualidade, pecados voltados para aqueles que cometemos contra Deus, especificamente a idolatria e a feitiçaria, mas boa parte das obras da carne citada aí em Gálatas capítulo 5 apontam para a ideia da relação que devemos ter uns com os outros. Por isso Paulo vai colocar como obra da carne a inimizade, porfias, disseminações de conversas, fofocas, intrigas, divisões. E é justamente nesse contexto, então, que Paulo agora vai iniciar o capítulo 6, dizendo como deve ser a nossa relação uns com os outros, sobretudo no que se refere aos erros e aos defeitos que nós temos. Sim, porque isso é outra verdade, que constantemente a igreja precisa ser lembrada. Nós vivemos num contexto e numa realidade espiritual de um lado da eternidade, no qual, sim, eventualmente nós iremos machucar uns aos outros, iremos ferir uns aos outros, iremos ser ignorantes uns com os outros, mal educados uns com os outros, iremos agir com ira, com estresse, com falta de amor, com falta de cuidado. É claro que é muito estranho quando essa é a característica principal da igreja, quando não deve ser. Mas também é muita inocência ou muita ignorância achar que você vai estar num grupo de pessoas no qual você nunca vai se decepcionar. Aliás, tem uma forma de não se decepcionar. Inclusive tem sido esse o caminho, o triste caminho que muitos têm optado em tomar. É não se relacionar com ninguém. É ter relações superficiais apenas. É entrar e sair por aquela porta sem que ninguém saiba da sua vida e sem que você saiba da vida de ninguém. Com um belo sorriso no rosto, com abraços, com um aperto de mão. E durante a semana você vive só, dentro do seu mundinho. Essa talvez seja uma boa forma de prolongar as possibilidades de decepções, de intrigas. Mas certamente não é esse o caminho, irmãos. Porque certamente isso não é ser corpo, isso não é ser igreja. Isso não é fazer parte do rebanho. Fazer parte do rebanho é conviver com pessoas com as quais a gente sabe que a gente pode se decepcionar, que a gente pode se entristecer. Mas mesmo assim nós convivemos, e convivemos em amor. E tratamos essas coisas em amor. Então Paulo vai falar para os Gálatas
como deve ser essa relação, mais especificamente com aqueles irmãos que precisam de ajuda, que precisam de auxílio. E aqui permita-me dizer o que é que eu quero dizer com os irmãos que precisam de ajuda, porque muitas vezes nós achamos que só precisam de ajuda aquelas pessoas que se encontram em momentos emocionalmente falando frágeis. E mesmo assim, se essa debilidade emocional não tiver a ver com ira, com estresse, com irritabilidade, porque se tiver, a gente logo se afasta. A gente acha que as pessoas que precisam de ajuda na igreja são apenas aquelas que se encontram num período grande de estresse, de ansiedade, de depressão, de afastamento, de solidão, de isolamento. Mas a verdade, irmãos, é que todo aquele que se encontra em pecado, todo aquele que se encontra com atitudes ruins, maldosas e em faltas, são pessoas que carecem de ajuda. Todos aqueles que estão no erro, com atitudes erradas, com pensamentos equivocados, estes precisam de ajuda. E deixe-me dizer uma coisa a você, preste bem atenção. Aquele irmão que precisa ser corrigido, que precisa ser exortado, que precisa mudar o pensamento, a atitude, a visão, não vai aparecer um anjo do céu numa revelação teofânica ou num sonho para dizer que ele tem que mudar. Isso não vai acontecer. Deus decidiu, e compreenda bem isso, Deus decidiu que não seria esse o modo pelo qual ele iria agir na vida das pessoas. Ele mesmo decidiu isso. E como é que ele decidiu ajudar essas pessoas? Através de outras pessoas. Por meio de outras pessoas. Mas nós temos perdido essa habilidade, irmãos, de ajudar uns aos outros. Até porque a gente vive num tempo da profissionalização da ajuda. A ajuda agora é profissional. Qualquer problema de origem ou de ordem psicológica, emocional, sentimental que o indivíduo precise, não sou eu que sou capaz de ajudá-lo. Então a gente encaminha ele para um profissional, qualquer que seja ele, da área teológica ou não, e o indivíduo é que vai ajudar. Percebe, irmãos, como temos perdido esse senso do uns aos outros. Somos um corpo, e nessa ilustração de sermos um corpo, pensar nessa prática, irmãos, é como se pensar que você se machuca, se fere, e você decide ignorar o ferimento, esperando que um outro alguém venha ajudar, alguém de fora, venha ajudar a sanar o problema e a situação que ali está. Muito bem, então Paulo começa o capítulo 6, tratando de uma realidade presente na igreja, que são os irmãos faltosos. São aqueles que irão cometer erros, que têm defeitos, que pecam, que erram uns contra os outros. Quem faz parte desse grupo? Todos nós. Todos nós fazemos parte desse grupo. Aqui e ali, certamente iremos errar, iremos falhar, iremos pecar uns contra os outros. Então Paulo nos instrui o modo pelo qual nós devemos agir. Diz ele, acompanha comigo o verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. É bom lembrar, irmãos, que a ideia aqui de Paulo para exercermos a correção não é uma opção, trata-se de um mandamento, um imperativo do apóstolo Paulo, instruindo a igreja o modo como devemos agir com os irmãos faltosos. A falta aqui tem a ver com toda espécie de pecado, erro, equívoco ou mal cometido pelo próximo, pelo outro, por aquele que é meu irmão em Cristo. É meu dever, é meu papel, é minha responsabilidade procurá-lo, ir até ele e tentar ajudá-lo através de um processo de correção. Não tem como olhar para esse texto, irmãos, e não lembrar das palavras de Jesus em Mateus 18, que vai tratar detalhadamente como isso deve acontecer. Mateus 18 trata-se basicamente do texto que nós usamos para embasar o nosso processo disciplinar, não é? Mas lembre-se que tudo isso acontece e é regado pelo amor, pelo cuidado,
quando Jesus disse: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Se ele não atender, dize-o à igreja. Se se recusar também, diz à igreja, considere um gentio e um publicano. Considerar o gentio e um publicano, a ideia é, olha, considere que ele não faz parte do corpo. Ele não é crente, não é servo de Deus. Portanto, deve ser retirado da igreja. E aqui é o processo último, né, da disciplina, desse processo disciplinar. Mas perceba que tudo começa através da instrução de Jesus, e é o que Paulo está repetindo aqui aos Gálatas, tudo começa com uma simples conversa. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo com a igreja, das barreiras que temos levantado entre nós mesmos, para que faz com que tenhamos perdido a prática de simples conversas, um olho no olho, e uma proximidade, demonstrando esse amor fraternal que conquistamos por meio de Cristo. Então, Paulo, repetindo aqui as palavras do Senhor Jesus, vai mostrar como nós devemos agir se algum irmão faltar. Vós que sois espirituais, é bom enfatizar aqui, né, que quando Paulo diz vós que sois espirituais, ele não está colocando estes que exercerão a correção num patamar mais elevado ou maior do que aqueles que serão corrigidos. Muito pelo contrário, no verso 2 a gente já vê que Paulo deixa claro que ambos estão na mesma condição, estão sujeitos a caírem nos mesmos erros, nos mesmos pecados. A ideia aqui de vós que sois espirituais é como Paulo estivesse dizendo assim: olha só, quando você vê que seu irmão caiu, errou, pecou, ei, você é crente? Sim. Então, já que você é crente, já que você é servo de Deus, procure-o, corrija-o, faça o que lhe cabe, cumpra o seu papel. Essa aqui é a ideia, vós que sois espirituais, não é? Vós que sois espirituais, vocês que nasceram de novo, já que vocês entendem que o irmão está num caminho no qual não deveria seguir, tem agido com uma forma como não deveria, tem se comportado, falado, pensado, agido como não deve, procure-o. Você não é crente, você não é espiritual, você não é irmão de Cristo dele, então cumpra o seu papel. Aqui o clamor de Paulo, e a exigência aqui dele é para que possamos agir dessa forma, né? Agora diz ele que tudo isso deve ser feito de que forma, né? De que forma? Com espírito de brandura. Eu acho interessante como, na maioria das vezes, principalmente Paulo, quando vai falar do nosso papel em corrigir o outro, Paulo sempre faz uma ressalva de como deve ser essa correção, de como deve ser essa admoestação, de como deve ser este ensino. E Paulo sempre tenta deixar claro que isso deve ser feito com espírito de brandura, com amor, com humildade, com mansidão. Sim, irmãos, porque nós somos muito altivos, nós somos muito soberbos, arrogantes e orgulhosos de um modo geral. Geralmente, quando a gente se coloca no lugar de criticar alguém, e em boa parte dos casos fazemos isso sem amor, sem misericórdia, sem compaixão, principalmente quando se tratam de erros de pessoas com as quais nós temos tido dificuldade de amar, a nossa tolerância é lá embaixo. É lá embaixo. Quer ver uma coisa? É muito comum nós termos um determinado nível de tolerância quando o erro é cometido pelo filho. Qualquer pessoa pode errar, mas se é o filho, o qual muitas vezes são idolatrados pelos pais, que são tratados como se não cometessem erros e como se fossem seres perfeitos e angelicais, e não são. Quando o erro é cometido pelo filho, é uma coisa. Agora, quando o erro é cometido pelo filho do outro, aí é diferente. Aí o nosso julgamento é diferente. Não deveria, irmãos. Não deveria, porque o nosso parâmetro para a justiça, para a verdade, para o juízo, para a correção, não são as nossas relações afetuosas, ou pelo menos não deveria ser, né? Quem age assim é o mundo. O mundo é que age assim. O erro só é erro se for cometido pelo partido do outro. Se for pelo meu partido, a gente tem outra explicação para isso. O erro só é erro se for cometido pelo meu inimigo. Se for pelo meu amigo, a gente conversa e dá um jeitinho.
Não. Paulo vai dizer que, olha, independente de quem cometeu o erro, independente do erro que foi cometido, se você for corrigir, faça com espírito de brandura. A brandura, aqui lá no grego, irmãos, aponta para a ideia de mansidão, de cuidado, de carinho, de afeto. Afeto. Um pai e uma mãe que se preze e ama o seu filho, não gosta de discipliná-lo, né? Fisicamente. Eu lembro que, acho que a primeira vez que eu precisei disciplinar a Nicole fisicamente, dar umas palmadinhas nela, depois eu fui para o quarto chorar. Porque nenhum pai que ama seu filho gosta de discipliná-lo. E você faz isso com o máximo de espírito de brandura e de amor. Por quê? Porque a coisa que você mais quer é deixar claro para o filho que você não quer machucá-lo, que você não quer feri-lo, mas que você está fazendo aquilo porque você o ama, por isso está corrigindo ele. É esse o espírito de brandura no qual nós deveríamos lidar com o erro uns dos outros. Isso é ser igreja, irmãos. Isso é cristianismo. É deixarmos as pedras de lado, abaixarmos o dedo, o qual nós apontamos muito facilmente, e não sermos coniventes com o erro do outro, nem passar a mão no erro do outro, mas tratarmos com amor, com misericórdia, com compaixão. O nosso maior exemplo, irmãos, foi aquele que se abaixava para falar com prostitutas, com mulheres adúlteras, que estavam prestes a ser apedrejadas pelos religiosos da época. E não se engane, nós estaríamos lá com a pedra na mão, viu? Nós estaremos lá com a pedra na mão, porque a gente está hoje, a gente continua hoje com as pedras nas mãos, para apedrejar quem a gente não gosta, quem comete o mínimo de erro, com quem não temos tolerância, com quem temos tido dificuldades de amar. É por tudo isso que Paulo sabia que não bastava dizer, se algum irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. Paulo podia parar aí, né? Mas Paulo conhecia seu rebanho. Assim como Cristo conhece seu rebanho, ele precisava fazer uma ressalva. E a ressalva não é outra, senão, mas corrija-o com espírito de brandura. Com espírito de brandura, com mansidão. Isso me faz lembrar o texto de Provérbios, no capítulo 16, verso 24, diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Isso tudo tem a ver, irmãos, com o modo prático como nós lidamos com os erros do outro. As palavras que usamos, o tom que usamos, as atitudes que temos. Sim, se de fato há um erro no modo de agir, no modo de pensar, no modo de falar do nosso irmão em Cristo, nosso próximo, do marido, da esposa, do pai, da mãe, do filho, isso precisa ser corrigido. E deve ser. E é nosso papel, é nosso dever fazer. Aliás, irmãos, eu não tenho dúvida alguma que nós pecamos, e pecamos por omissão, quando vemos o erro do nosso próximo e fazemos vista grossa. Usamos uma frase que pertence ao mundo e não deveria pertencer à igreja, que diz: eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. E um dia Deus vai cobrar a mim e a você das oportunidades que tivemos de demonstrar amor, cuidado, carinho, compaixão, afeto, misericórdia, e não fizemos. Lavamos nossas mãos. Eu não tenho nada a ver com isso. Cada um com seus problemas. Não, nós nos envolvemos. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete assim, o nome dessa colher é amor cristão. A gente se envolve. Por quê? Porque nós cuidamos uns dos outros. Aliás, esse deve ser o nosso esforço. Isso é ser igreja, irmãos. Isso é ser corpo. Isso é ser mais que uma religião. É o cumprimento cabal do que é o verdadeiro amor. Então nós corrigimos com espírito de brandura, com amor, com compaixão,
Talvez as palavras sejam difíceis, talvez a verdade seja dura de ouvir. Mas isso pode ser feito com amor, com compaixão, com misericórdia. Como é que você começa? Você começa elogiando. Você começa exaltando as virtudes da pessoa. Começa dizendo o quanto você a ama, o quanto você tem apreço por ela, o quanto você tem carinho. E depois você traz a verdade em amor, com misericórdia. Ora antes, se preciso for. Mas isso precisa ser feito, irmãos. E precisa ser feito com esse espírito de brandura, de mansidão, de calmaria, de alento. Então, a ideia é sempre o seguinte, né? Se você foi atingido por esse erro, não é? Se você foi a vítima desse erro, e você está irado, chateado, transtornado, certamente não é hora, nem momento de corrigir. E talvez nem seja você a pessoa ideal a fazê-lo. Por quê? Porque quando essa correção, irmãos, não é feita com esse espírito de brandura, sabe de que ela adianta? De nada. Não adianta de nada, não tem serventia alguma. Fruto nenhum bom é colhido. Quem aí está disposto a aceitar uma correção de alguém que se mostra soberbo, arrogante em sua correção? Quem aí está disposto a assumir um erro de alguém que vem apenas com a intenção de julgar, de condenar, de crucificar? Quem de nós está disposto a ouvir uma correção dessa? Nenhum de nós estamos, irmãos. Isso logo cria barreiras no nosso coração. É diferente de quando você consegue perceber realmente o amor, o cuidado, o carinho, a compaixão do outro, a preocupação do outro para com você. Isso é cristianismo. Isso é a execução do verdadeiro amor sacrificial, o qual Jesus disse que deveríamos viver e ter uns para com os outros. Mas se a primeira ressalva que Paulo faz ao corrigirmos uns aos outros, a admoestarmos aos outros, é o espírito de brandura, de mansidão, fazemos isso em amor. Paulo faz uma outra lembrança para nós aqui, que é como uma bigorna para que a gente fique com os pés no chão e com os joelhos dobrados sobre a cruz. E a outra ressalva é: e guarda-te para que não sejas também tentado. Não existe um só pecado o qual nós estejamos isentos de cometê-lo, com exceção, o que vale para todos os crentes, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Tirando este, todos nós estamos sujeitos a cometer todo e qualquer tipo de pecado. Todos nós somos potenciais pecadores diante de toda a tentação. E é essa a ideia de Paulo quando ele diz: olha, corrija, exorte, faça isso em amor, mas faça lembrando que você também pode ser tentado nisso que está corrigindo, nisso que está apontando. Agora perceba que não é esse o motivo, não é isso o motivo suficiente para deixar de corrigir, deixar de fazer. Nesse processo de ajuda mútua, de correção mútua, de exortação mútua, muitos cometem o seguinte equívoco, é muito comum isso dentro das igrejas. Rapaz, eu não vou chegar não para corrigir fulano de tal, eu sou pecador também. Eu não vou chegar não para conversar com fulano de tal sobre isso, corrigir. Quem sou eu? E isso, na verdade, muitas vezes é um subterfúgio, é uma desculpa, né, para não cumprir esse papel no qual deve fazê-lo. Porque a verdade, irmãos, é que se nós fôssemos corrigir alguém somente quando estivéssemos prontos, preparados e santos o suficiente para nos colocarmos no lugar de exemplo, ninguém nunca corrigiria ninguém. Nunca. Inclusive, nesse sentido, nem mesmo o conselho, os presbíteros ou os pastores estariam no direito de disciplinar alguém. Então, exclui-se disciplina da igreja, a gente faz vista grossa para todos os erros, e ninguém nunca vai ser exortado, corrigido, admoestado ou castigado, porque afinal de contas, quem é que tem o direito de castigar, de admoestar, de julgar ou de condenar alguém? Então é uma visão equivocada, porque Paulo, apesar de admitir e admoestar aos irmãos que naquilo que nós estamos exortando, nós também estamos propensos a cair, o mandamento e a instrução de corrigir permanece ali.
Corrijam uns aos outros, mas tendo ciência, tendo o pé no chão, sabendo que você também pode cair no mesmo erro. E é exatamente, né, o que diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 12, aquele, pois, que está em pé, ou que pensa estar em pé, veja para que não caia. É claro que nós não estamos falando aqui, irmãos, não parta para um outro extremo de pensar numa correção hipócrita, não é? Daquela qual Jesus ilustrou, né? Do indivíduo que tem uma tora de madeira no olho e está condenando o irmão que tem um cisco, uma pequena farpa de madeira no olho, né? Porque aí trata-se de uma correção hipócrita, descabida, né? É um adúltero querer, um adúltero contumaz, né? Querer exortar alguém que caiu em adultério. É um mentiroso contumaz, que ainda não se libertou da mentira, querer falar do outro indivíduo que mente ou que fofoca, né? Mas a ideia é, nós não nos encontraremos, irmãos, num patamar no qual sejamos santos o suficientes para olharmos para nós mesmos e termos a capacidade de, como exemplo, exaltarmos ou corrigirmos alguém. A ideia por trás da doutrina da correção mútua não é essa. É a ideia de olhar para a perfeição de Cristo, olhar para a instrução, para o meu esforço contínuo em ser exemplo, por mais que seja um exemplo falho e limitado, e exortar aquele que precisa de exortação, corrigir aquele que precisa de correção, ajudar aquele que necessita de ajuda. Por isso, ele continua dizendo no verso 2, acompanhe comigo: levai então as cargas uns dos outros. Aqui é uma ilustração de alguém que está caminhando em grupo, não é? E isso aqui era o que acontecia muito, né? Sobretudo com o povo de Deus espalhado por todo Israel, quando iam para Jerusalém para adorar, né? E mentalize que boa parte dessa viagem, né? Ela se dava a cavalo, andando, né? Caminhando, né? A pé, com muitas cargas, né? E a ideia aqui é de alguém que está com uma mochila pesada, com uma carga pesada, e ele já está desfalecendo, até que vem um outro alguém e pega a sua mochila para carregar a sua mochila, né? Pega a sua carga, pega o seu fardo, não é? Deixando o fardo dele mais leve para que ele possa caminhar, ajudando um ao outro, nesse auxílio mútuo, nessa ajuda mútua, levando as cargas uns dos outros, carregando os fardos uns dos outros, dentro daquilo que é possível, né? E é isso que nós deveríamos encontrar na igreja, irmãos. A igreja deveria ser uma grande comunidade terapêutica, um grande grupo de ajuda mútua. Sim, eu não tenho dúvida alguma que quando a igreja cresce e se torna ali com seus 100, 80, 100, 200, 300, 500, 1000 membros, é natural que surjam grupos de afinidade ali. Mas você precisa fazer parte disso. Você precisa fazer parte do corpo representado ali, tanto para ajudar, quanto para ser ajudado, tanto para ter as suas cargas divididas uns com os outros, quanto também para ser instrumento para carregar as cargas uns dos outros. E é nesse sentido que que Paulo diz, e assim cumprireis a lei de Cristo. Perceba como Paulo linka tudo isso aqui ao cumprimento da lei de Cristo. O que é especificamente? O cuidado, a admoestação mútua, o amparo mútuo, o levar as cargas uns dos outros. E Paulo diz que tudo isso aqui, na verdade, é o cumprimento da lei de Cristo. Que cumprimento será que é esse da lei de Cristo que Paulo estava se referindo? Certamente é ao modo como Jesus resumiu a lei, quando questionado pelos escribas e fariseus: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E ele diz: olha, o maior dos mandamentos é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Como amar o Senhor acima de todas as coisas? Como amar o próximo acima de todas as coisas? Cumprindo a lei do Senhor. Mas perceba que o cumprimento desta lei não é burocrático, ele é prático. O cumprimento desta lei não é teórico, mas é
vivo e verdadeiro, no amor, no cuidado mútuo que nós demonstramos uns para com os outros. Esse texto nos faz refletir, irmãos, o quanto temos nos colocado à disposição para ajudar. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui que é algo certo e eu não precisaria saber do que sei para dizê-lo. Tem muita gente nessa igreja, na primeira igreja presbiteriana de Itabuna, que nesse momento precisa de ajuda. Muita gente que precisa de ajuda, hoje, agora. O pastor não tem como dar conta de tudo. O conselho não tem como dar conta de tudo. Sabe quem cuida da ovelha? As ovelhas. Ovelhas cuidam das ovelhas. As ovelhas protegem o rebanho. Nós precisamos uns dos outros. Você que é espiritual, você que está bem, esteja atento às pessoas que precisam de ajuda. Muitos daqueles que têm chegado à nossa igreja precisam de ajuda. O pastor e a equipe aqui de acolhimento e recepção não tem como dar conta de todo mundo. Saia do seu comodismo e se disponha a ajudar. Coloque a mochila de primeiro socorro nas costas e vá ao campo. Tem gente aqui precisando de ajuda, irmãos. Que tipo de ajuda? De amizade. Tem gente precisando receber uma mensagem do WhatsApp durante a semana, uma ligação. Tem gente que precisa ser chamado para tomar um café. Só isso. Para ter pessoas dispostas a demonstrar amor, cuidado, carinho. E é responsabilidade sua, como membro deste rebanho, fazer isso, cumprir esse papel. Estando disposto a ajudar. Mas agora eu quero me referir a você que não está em condições de ajudar, porque você está precisando de ajuda. É triste porque aquele que carece, necessita de ajuda, nem sempre ele sabe disso. E nem sempre que ele sabe disso, ele está disposto a ser ajudado. E esses são os mais preocupantes, irmãos, são os mais tristes. É gente que está sofrendo, com dificuldades, em pecado, com erros, distante do Senhor, afastado dos caminhos do Senhor, mas decide se manter em uma soberba, em uma arrogância, em uma autocomiseração egoísta, que não abre as portas do seu coração ou da sua casa para ser ajudado, e prefere manter uma capa de que está tudo bem. Permita-se ser ajudado. Permita-se ser amado. Tem gente que se fecha ao ponto de não deixar ser cuidado, ser amado, ser amparado, ser corrigido. Não seja assim, abra o seu coração. Peça que Deus levante pessoas às quais você possa confiar, desabafar, compartilhar as cargas. Tem gente aí disposta a fazer isso. Não esteja fechado a isso. Busque, se aproxime, reconheça os erros. Precisamos, irmãos, ter um cuidado especial, e aqui eu aproveito a oportunidade para isso, com aqueles que nos visitam. Irmãos, nós temos, se nós atentarmos, prestem bem atenção no que eu vou dizer a vocês, se nós, como primeira igreja presbiteriana de Itabuna, atentarmos para cuidarmos com excelência e com total dedicação aqueles que nos visitam, que começam a frequentar a nossa igreja, nós iremos encontrar e experimentar um crescimento explosivo na nossa igreja. Boa parte das pessoas, irmãos, que procuram uma igreja, boa parte delas, eu digo isso com base em estatísticas, que a gente tem acompanhado isso aqui. De 10 pessoas que visitam a nossa igreja, 1 ou 2 estão bem espiritualmente. Que são de outra igreja e veio aqui visitar, porque tem algum amigo, porque está perto, porque está na cidade, porque nunca veio, porque quer conhecer. Mas todo o resto estão desigrejados, estão procurando igrejas sérias, estão abatidos espiritualmente, estão carentes de Deus e da igreja.
E é inadmissível que essa pessoa entre e saia por aquela porta sem que ela sinta o amor, o cuidado, o carinho, o amparo da igreja. Mas não apenas num primeiro momento. É muito comum ouvirmos do quanto temos tido esse cuidado, né, em recepcionar aqueles que chegam até nós. Certo? E depois disso, o que fazemos? Depois desse primeiro momento, que cuidado temos? Que amparo temos? Abrimos os nossos grupinhos para que outras pessoas adentrem? Fazemos questão que elas estejam ali? Fazemos com que elas de fato se sintam parte deste corpo? Elas se sentem amadas, acolhidas, amparadas, como membros deste rebanho? Isso é responsabilidade minha e sua. Isso faz parte dessa correção mútua, dessa ajuda mútua, deste compartilhar dos fardos e da carga que temos que levar uns dos outros. Não resuma o seu contato com a igreja ao dia do Senhor, ao domingo. Olhe para si mesmo e se pergunte como tem sido o seu relacionamento com a igreja. Tem sido superficial? Admita, assuma e procure envolver-se mais. É impressionante como tem gente que acaba o culto, eu tenho que correr, sair daqui correndo para ir para a porta, porque tem gente que no terceiro amém tríplice, ele já está quase que desesperado para ir embora. Parece que tem pavor de ficar ali 5 minutos para dar um abraço, conversar, trocar uma ideia. Em míseros 10 minutos que a gente fica ali, irmãos, na porta. Precisamos ter mais paciência, irmãos, e misericórdia com os erros uns dos outros, com os equívocos uns dos outros. Não tenha 2 pesos e 2 medidas ao lidar com os erros dos outros. Lide com os erros do seu irmão em Cristo do mesmo modo que você lida com os erros do seu filho, de pessoas que você ama, que você tem apreço, carinho, cuidado, afeto. Esse é o modo que Cristo lida conosco. Esse é o modo que o Senhor lida com os nossos problemas, com os nossos erros, com os nossos pecados. Ele lida, Ele trata, Ele cuida, Ele nos exorta, mas Ele faz tudo isso em amor, com compaixão, com misericórdia. Foi assim que Ele fez comigo e com você hoje mesmo, quando as suas misericórdias se renovaram sobre nós, demonstrando assim o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho. Que sejamos uma igreja, irmãos, que se esforça para viver de fato e de verdade este amor fraternal. Que isso não esteja presente apenas nas nossas palavras, nas nossas respostas prontas e nas nossas canções, mas que isso seja algo que nós podemos experimentar de fato e de verdade. Que o Senhor nos dê essa maturidade. Isso é fruto de crescimento, de santidade, de aperfeiçoamento espiritual. Que nós possamos buscar isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Ele assim derrame da sua graça sobre nós e nos abençoe. Ó Deus, nós precisamos do Senhor e rogamos nesta hora que o Senhor traga a Tua palavra aos nossos corações para que possamos vivê-la de fato e de verdade, Deus. Que assim o Senhor nos ampare, nos renove e nos abençoe por meio da Tua graça. Rogamos que o Senhor aplique a Tua palavra, Deus, aos nossos corações e ajude-nos a vivermos isso de fato e de verdade. Que o Senhor derrame amor em nossos corações, compaixão, misericórdia, no trato uns com os outros, Deus. Ó Deus, que nossos relacionamentos sejam profundos. Ó Deus, que não haja, Deus, quem possa estar aqui e sentir-se só, isolado, solitário. Ó Deus, mas que possamos encontrar aqui irmãos, amigos, mais chegados que o irmão, Deus. Gente com quem possamos caminhar, carregar o fardo uns dos outros, Deus. E viver, Deus, este amor fraternal conquistado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Rogamos essas bênçãos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém.